As 3 crianças acordam às 7 horas, tomam café da manhã e preparam seu material escolar. Mas, em vez de irem para a escola, sentam-se à mesa da sala. Enquanto um estuda português, o outro pode estar fazendo lições de matemática, sob a supervisão da mãe ou do pai caso as lições sejam difíceis. Fazem orações e, eventualmente, todos se reúnem para assistir a um documentário ou ir ao museu. À tarde, frequentam aulas de balé, violão ou esportes. A família, de São Carlos do Paraná, PR, pratica a educação domiciliar plenamente há um ano. Assim como em outras estimadas milhares de famílias brasileiras, a mudança ocorreu quando os pais acharam que os filhos não se adaptavam bem à escola tradicional. O mais velho não conseguia aprender matemática e chegava em casa chorando, conta a Notícias Brasil a pedagoga Eliane da Silva Vieira, de 37 anos, mãe de 3 filhos em idade escolar de 15, 13 e 6 anos e de mais 2 crianças, de 3 e 1 ano. Minha filha do meio também reclamava de dores de cabeça por causa do barulho da escola. Tinha dificuldade em se concentrar. Eliane e o marido decidiram educar as crianças em casa em tempo integral depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso acatar, em dezembro de 2016, um recurso extraordinário sobre o tema e determinar que fossem suspensos todos os processos judiciais relacionados à educação domiciliar até que a Corte tome uma decisão final a respeito, algo que ainda não tem prazo para acontecer. Na visão de Eliane e de outros pais, a decisão de Barroso deu às famílias segurança, mesmo que temporariamente, para aderir ao homeschooling. Apesar disso, Eliane foi surpreendida, nas últimas semanas, com uma denúncia do Ministério Público Local e uma decisão da Justiça do Paraná obrigando-a a rematricular os filhos na escola, sob pena de perder a guarda deles. A família recorre e contesta a medida judicial, argumentando que ela feria a suspensão determinada pelo Supremo. Esse modelo vive, segundo especialistas, um grande limbo no Brasil, não há leis específicas nem proibindo nem regulando a educação domiciliar. Na visão do Ministério da Educação e de diversos juízes, porém, deixar de matricular crianças na escola fere o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases e a própria Constituição, configurando abandono intelectual. Além disso, críticos afirmam que, sem frequentar um colégio, as crianças são privadas da diversidade e, sobretudo, da tutela do Estado. Já para pais que praticam o homeschooling, o modelo aguça o interesse das crianças e livra-as tanto das distrações quanto das falhas do sistema educacional brasileiro. Em casa, é mais fácil eles quererem aprender, diz Eliane sobre os 3 filhos mais velhos. Sem a pressão causada pelos professores que rotulam as crianças, o aprendizado flui. Ajudamos as crianças com a leitura, algo que a escola não faz de uma forma ampla. Os 3 estão mais curiosos e esforçados. Até detalhes, como a letra, melhoraram. A Associação Nacional de Educação Domiciliar, ANED, calcula haver no Brasil entre 5.000 a 6.000 famílias educando os filhos em casa. Essas famílias têm em comum uma crítica severa à escola e à escolarização, explica a Notícias Brasil Maria Celi Chaves Vasconcelos, professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e autora de tese de doutorado sobre o tema. Isso pode ter muitas motivações, por exemplo religiosas, de a escola ensinar diferente da fé que a família professa, econômicas, de pagar-se impostos sem ter educação pública, de qualidade, de dificuldade da escola em integrar a criança com deficiência ou pela dificuldade de adaptação da criança ao processo escolar, explica. Geralmente são pais preocupados com a educação dos filhos e que fazem disso um projeto de vida. Abrem mão de empregos melhores para ficar pelo menos um turno com os filhos em casa e assumir o controle global do processo de educação deles, defende Ricardo N. Dias, presidente da ANED, que educou os 2 filhos em casa depois de eles sofrerem bullying na escola onde estudavam, na região metropolitana de Belo Horizonte. Dias explica que o modelo não exige que o pai e a mãe dominem todo o conteúdo escolar,
nem que sigam a estrutura de disciplinas e conteúdo tradicionais. Eles passam a ser mediadores, não precisam saber tudo, mas sim saber ensinar seu filho a aprender e a se tornar um autodidata. As crianças também fazem cursos esportivos, de idiomas e comum, por exemplo. Muitos pais contam com a ajuda de telecursos e da internet, mas também aproveitam momentos do cotidiano familiar, assar um bolo ou visitar um parque, por exemplo, para ensinar conceitos. Dias afirma que o mais importante é estimular as crianças a interpretar textos e desenvolver raciocínio lógico para que ganhem autonomia. E que a carga horária reduzida é compensada pela ausência das interrupções ocorridas nas escolas. Os professores costumam passar muito tempo tentando acalmar a turma e não conseguem dar atenção individualizada. Em casa, as distrações são menores e não precisamos interromper a aula de matemática, porque deu o horário. Se está indo bem, continuamos. A principal referência são os Estados Unidos, onde a prática é reconhecida e também cresce. Há estimativas de que cerca de 1,7 milhão de crianças sejam educadas em casa por lá. A regulação depende de cada estado. Alguns exigem que as famílias se registrem no distrito escolar e especifiquem o que vai ser ensinado, outros não. E também lá isso é alvo de debate, o qual cresceu em janeiro quando veio à luz a história do casal Turpin, acusado de ter mantido os 13 filhos em cativeiro sob condições degradantes, durante anos. Os Turpin haviam feito um registro de educação domiciliar no Departamento de Educação no estado da Califórnia, onde não há nenhuma supervisão estadual para o homeschooling. Essa falta de controle, para os críticos, teria dificultado a descoberta do caso. O ensino domiciliar não dá liberdade às crianças, mas sim aos pais, disse a emissora CNN a porta-voz da Coalizão para a Educação Domiciliar responsável, Raquel Coleman, cobrando regulamentação mais rígida. Dar salvaguardas às crianças é justamente o que torna importante uma regulamentação seja favorável ou contrária para a educação domiciliar aqui no Brasil, defende Vasconcelos, da UERJ. Não dá para trabalhar caso a caso, dependendo de cada comarca ou cada juiz.